Bom dia, está no ar o RBV News edição manhã, que leva você, internauta, os principais fatos do início do dia em Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. O eletricista Vandeli Abadias de Moraes foi preso em flagrante neste domingo, acusado de ter estuprado sua sobrinha de apenas 6 anos. Ele foi flagrado na cama pela mãe da criança. Segundo ela, a menina estava sem calcinha e o tio a acariciava. O crime aconteceu na casa de Vandeli, no bairro Zé Pereira, em Campo Grande, onde a família da criança residia temporariamente. A suspeita é que ele molestava a menina com frequência. Quando a polícia militar chegou ao local, o acusado não negou as acusações. Ele foi levado para a delegacia de pronto atendimento do centro. A menina passou por exame de corpo de delito e foi constatado que o ato não chegou a ser consumado. Mesmo assim, o eletricista foi autuado. Com a prisão, foi apurado que Vandeli estaria abusando de 2 crianças. Sempre que estava sozinho com as meninas, ele as colocava para assistir filmes pornográficos e pedia que tirassem a roupa. Os crimes eram praticados em sua residência. Fim de uma viagem que por pouco não terminou em tragédia. A estudante campograndense Joevelyn Martins, que estava na Bahia desde o dia 12 de outubro, onde foi espancada, já está em casa com a família e os amigos. Após muita apreensão, familiares e amigos puderam finalmente abraçar a jovem Joevelyn Ágata Martins, de 18 anos, vítima de espancamento em Salvador, após viajar para encontrar uma amiga com quem conversava há 3 anos pela internet. No aeroporto, cartazes, lágrimas e gritos de felicidade recepcionaram a garota. Várias frases de carinho foram escritas, entre elas uma que soava como sinal de alerta. Joevelyn, seus verdadeiros amigos estão aqui. Ainda muito abatida e debilitada, a jovem chegou em uma cadeira de rodas. Por causa disso, a família não permitiu que ela conversasse com a imprensa. No entanto, agradeceram ao apoio, às orações e ao carinho de quem acompanhou o caso pela internet. Nós estamos de braços abertos para recebê-la. Comemoramos hoje o novo aniversário de Joevelyn. E ela não é nada disso que está parecendo, uma menina problemática, não. É uma menina querida, amada, uma boa filha, uma boa amiga. Ela vai ser muito bem recebida por todos aqui. Como vocês podem ver, a manifestação das pessoas, isso aqui é muito carinho, muito afeto que a gente tem por ela mesma. Ela se iludiu, infelizmente, indo atrás de amigos através da internet, mas os verdadeiros amigos dela estão aqui. O avô, Roberto Domingos, considera a recuperação de Joevelyn milagrosa. A minha neta foi um milagre que aconteceu na vida, porque ela foi espancada, estrangulada. Quem viu, como eu vi, fui lá ver, acreditei que Deus ia recuperar a vida dela, né? Agora a outra moça que foi encontrada, infelizmente, coitadinha, ela perdeu a vida. Joevelyn foi encontrada espancada e seminua em um matagal em São Cristóvão, na noite do dia 16 de outubro, em Salvador, na Bahia. Agora sua recuperação será em casa, ao lado da família. A jovem prestou depoimento para a polícia baiana, mas o conteúdo não foi revelado à imprensa. A família também não passou detalhes do caso, limitou-se apenas em dizer que ela teria sido enganada pela amiga que reside em Salvador. Até o momento, ninguém foi preso. E um outro caso de violência, mas desta vez com um final trágico. Levou centenas de pessoas às ruas da capital na manhã deste domingo para pedir paz. O apelo foi em protesto à morte do jovem Aike César Gonçalves, assassinado no último dia 28 em frente a uma casa de shows aqui de Campo Grande. Aike foi morto por um policial enquanto tentava apartar uma briga. A passeata, que reuniu amigos e familiares, aconteceu logo após a missa de 7º dia do rapaz, realizada na Igreja Perpétuo Socorro. A violência que veio das mãos de quem deveria proteger a comunidade. Foi com esse sentimento que os familiares de Aike César Gonçalves organizaram uma caminhada que começou na Igreja Perpétuo Socorro, em Campo Grande. Emocionada, a mãe Jaci Vieira Nascimento, em palavras, lembrou as qualidades do seu filho. Eu, como mãe desse ser iluminado, já sabia do seu futuro brilhante, porque fiz da minha vida uma doação total de amor e dedicação a esse presente que o Senhor me entregou. Filho dedicado, pai amoroso e amigo de todos. Tinha defeitos sim, como todos nós, mas ele se extinguiu diante de tanta qualidade.
Padre Dirson abençoou a caminhada e os amigos e familiares seguiram até os altos da Afonso Pena. Ike César Gonçalves foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos. O policial que disparou o tiro e um colega de trabalho permanecem presos, aguardando julgamento do inquérito. Ike deixou esposa e 3 filhos. Promover a inclusão de jovens, crianças e adultos com necessidades especiais. Esse é o objetivo de um projeto voltado ao ensino da capoeira e desenvolvido por um professor aqui de Campo Grande que tem transformado a vida de dezenas de pessoas. Josimar de Araújo, ou Instrutor Vermelho, como é conhecido no meio da capoeira, se dedica ao esporte há mais de 25 anos. Há 12 anos ele sentiu a necessidade de ir além e desenvolver um projeto social. E a decisão foi ajudar pessoas com algum tipo de deficiência. Surgiu assim o projeto da Capoeira Inclusiva. Josimar, que tem uma irmã com síndrome de Down, afirma que a sua situação favoreceu no relacionamento com as pessoas. E logo nos primeiros contatos foi possível ver o que a capoeira poderia contribuir com esses meninos. Não com tanta especificidade, mas a gente já viu a alegria, a harmonia, o entusiasmo, o envolvimento, e a partir disso nós nos instalamos nesse trabalho. Eu acredito que ela não só mudou, como continuamente ela vai provocando mudança. Não só nas pessoas com deficiência, ou visual, ou auditivo, ou de síndrome de Down, ou a série de outras, mas também na família, que em dado momento acaba não acreditando mais que o seu filho pode ter um desenvolvimento a mais. Foi até um limite e vai parar aqui. Segundo Josimar, a capoeira melhora em muito a vida de quem tem algum tipo de limitação, pois ela ajuda na melhora da coordenação motora, emocional e psicológica. Como foi seu caso, que de adolescente rebelde e briguento, daí o apelido vermelho, ficou mais tranquilo. Mas as mudanças também aconteceram na vida de Miguel Ângelo, portador da síndrome de Down, que há 10 anos pratica o esporte. Para Miguel, esporte, além de ajudar com sua síndrome, auxiliou na questão da disciplina. Eu gosto muito de praticar a capoeira. A capoeira é meus sonhos. Outra história de superação é a de Dona Maria Luísa, que há 19 anos perdeu a visão por causa da diabetes. Ela conta que depois disso não tinha mais perspectivas. De cabeleireira e maquiadora, aprendeu uma nova profissão e virou massoterapeuta. Descobriu na capoeira que ela tinha superado seus limites e ganhado uma nova forma de perceber o mundo. Porque nós, deficientes visuais, temos muitas como fala, limitações, entendeu? E sempre nós vamos além das nossas, como fala, limitações. Somos teimosos. Mestre Nagô, que veio especialmente do Rio de Janeiro para participar da Capoeira Inclusiva, afirma que a atividade não é só uma forma de inclusão social, mas de aprender a conviver e respeitar as diferenças e as limitações de outras pessoas. A inclusão e integração é importante, de respeitar a deficiência dele, trazer ele para o meio, de se comunicar, de ver ele como um semelhante. Projeto bonito, né? Que sirva de inspiração para outros cidadãos. E no próximo bloco você confere dicas sobre como utilizar seu 13º. Voltamos já. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação. Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. Dificuldades para se comunicar? Não ouve bem os sons? Agora chegou a oportunidade. Ganhe qualidade de vida com as promoções do Centro Auditivo Grambel. São aparelhos auditivos com parcelas a partir de 10 de R$ 190. Temos telefones amplificados, aparelhos com frequência modulada para ouvir melhor a TV.
Completa linha de modernos aparelhos digitais importados e assistência técnica para várias marcas. Fazemos teste domiciliar sem compromisso. Centro Auditivo Grambel. A segunda-feira será de tempo parcialmente nublado, passando nublado, com pancadas de chuva e trovoadas na região norte e no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas, o dia segue com tempo parcialmente nublado, com possibilidade de chuva e trovoadas a partir da tarde. A exceção fica para a região sudeste, que terá tempo parcialmente nublado e não chove. As temperaturas estão em ligeira elevação e ficam entre a mínima de 18 graus e a máxima de 36. Para Campo Grande, a previsão é de pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre a mínima de 22 e a máxima de 33. Confira agora a previsão para 5 capitais do país. O fim do ano se aproxima e com ele o tão aguardado 13º, benefício concedido a todo trabalhador registrado. Mas qual o melhor destino para esse dinheiro? Comprar os presentes de Natal, pagar dívidas ou poupar? Ou as três coisas juntas? Quem vai conversar conosco e esclarecer sobre como aplicar melhor esse benefício é a economista Andréia Ferreira. Bom dia, Andréia. Bom dia. Obrigada pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Vamos começar assim, afinal, o que fazer com o 13º? Primeiro, a pessoa tem que ter uma noção de como estão as finanças dela. Então, vale a pena primeiro ela fazer um orçamento. Então, aí ela vai ter uma noção de se ela vai ter que priorizar só o pagamento de dívidas, se ela vai poder pagar as dívidas e deixar um bocadinho para o ano que vem, que já está logo aí vem as contas de começo de ano, e se ela vai poder gastar com mais tranquilidade. Bom, se a pessoa for pagar dívidas, né, como que ela deve proceder? Quais as dívidas que ela deve pagar primeiro? É interessante negociar, principalmente que a gente sabe que cartão de crédito e cheque especial são os grandes vilões do endividamento, né? Então, o que se deve pagar primeiro? O que se deve pagar primeiro são aquelas contas que têm taxas de juros mais altas, independente do nome que se tenha. Se é um cheque especial, se é um cartão de crédito, de repente a pessoa fez um empréstimo e esse empréstimo é o que ela tem de produto financeiro e que está comprometendo consideravelmente a sua renda. Então ela tem que fazer essa análise e é super simples, não precisa fazer grandes contas matemáticas. É claro que o ideal é que se faça as operações matemáticas desde as mais básicas, mas assim, se a pessoa colocar no papel e a nota lá sempre tem nos boletos, nos contratos, vem lá a taxa de juro cobrada. Então ela vai ver qual daquelas é maior e vai procurar se livrar primeiro. Negociar sempre. Estando com a situação meio complicada ou estando com a situação melhor em relação às suas finanças, sempre negociar. Então vá atrás da negociação, procure os descontos à vista, se ela regularizar esse débito imediatamente, se ela consegue algum desconto ainda, porque ela vai conseguir poupar também o trabalho, né, de sistemas de cobrança, envios de cartas, todo um departamento de cobrança. Então ela pode realmente buscar, ela deve buscar reduzir essa conta e se livrar dela o mais rápido possível. E daí o melhor, não voltar a fazer mais. Bom, se a pessoa não tiver dívidas e ela quiser gastar, vale a pena buscar as promoções do final do ano, ou é melhor ela poupar ou comprar só à vista, se possível, sem parcelamento? Eu brinco que em economia assim, é nem além nem a quem, porque todo mundo fica pensando que economista vai falar assim, olha, não gaste, não faça, mas por favor gastem. Vão ao comércio, vamos continuar fazendo a roda da economia a girar. Mas a questão é assim, vai muito também do perfil da pessoa, de quais são as suas necessidades naquele momento. Eu posso pegar meu 13º e separar um pouquinho para cada? Posso, um pouquinho para pagar as contas, ou aquelas que estão me apertando mais. Posso separar um pouquinho para as contas do ano que vem, porque geralmente no final do ano é marotice, né? A gente vai chegar, quer comprar uma roupa nova, tem alguma festa para ir, quer dar algum presente, e você acaba gastando, não tem como. Sempre procurar pagar à vista é o melhor, desde que tenha com desconto.
é que você consiga um desconto nessa compra à vista. Se você vai comprar um produto e ele é o mesmo preço, parcelado ou à vista, não tem desconto à vista, aí compensa parcelar. Mas também nada de arte, né? É parcelar e controlar as parcelas para frente. E pagar direitinho. Pagar direitinho sempre, né? É evitar o pagamento das contas em atraso, que é mais juros. Então, assim, os juros é um dinheiro que você está pagando para outra pessoa. E aparentemente as pessoas pensam assim, mas é R$1, são 50 centavos, é uma coisa tão pequena que não faz falta. Mas aí quando você começa a juntar de bocadinho em bocadinho, você perde 10, 20, 30 reais ou até mais. Então o interessante realmente assim, é a pessoa ter um controle básico das suas contas, não deixar de pesquisar. Você falou de promoção, geralmente as promoções começam em janeiro. Passou o período de Natal, começa as promoções. Janeiro, começo do ano, tem IPTU, IPVA, matrícula de escola de criança, material escolar. O que fazer com tantas coisas para pagar, e sendo que você já gastou lá atrás todo o seu 13º e vai fazer agora novas dívidas? Então não é melhor, nesse ponto, seria melhor guardar? Guardar um pouco sempre é bom. Quantos por cento assim, do 13º seria bom guardar para essas contas que tem no começo do ano? Olha, uma boa medida da pessoa ter pelo menos uma noção de quanto ela deve guardar, ela pegar justamente quanto ela gastou nesse ano. Então, por exemplo, para 2013, eu vou pegar o que eu gastei em 2012 de IPTU, de IPVA, de material das crianças. Tem coisas que às vezes, mesmo você poupando todo o teu 13º, tu vai ficar meio enrolado, né? Pois é, material de crianças às vezes aumenta a lista, muda o uniforme, aumenta os próprios reajustes das mensalidades escolares e por aí vai. Mas se pelo menos você consegue guardar o que seja suficiente para pagar nos valores que você pagou desse ano, já é uma quantia boa para você reservar. Que se aumentar, não vai aumentar muito além disso. Pelo menos a gente continua esperando que IPTU, que não suba muito IPVA e todo o material das crianças, enfim. Mas pelo menos isso. A gente tem que pensar também assim, às vezes é meio inevitável você fazer um parcelamento, e na verdade não é um crime fazer parcelamento. A questão é que as pessoas têm que se conscientizar, que você fez um parcelamento. Então você tem que você tem que estar ciente que pelos próximos 4 meses, 5 meses do ano, parte do seu salário já está alocada para aquele fim. E emergência acontece na vida de todo mundo. E se acontece uma emergência? Então é isso que a gente tem que estar sempre atento. Se puder deixar o 13º, pelo menos metade que seja, já dá uma super ajuda. Porque como eu disse, chega essa época de final de ano, às vezes vem visitas em casa, quer decorar os gastos extras. Exatamente, né? É impossível você não gastar um pouco além em dezembro. Né? Não tem como. Mas se der para esperar, aproveita quando começar o período de liquidação, já que vai ter mais contas pagar no que vem, espera a liquidação, vamos comprar tudo e ser felizes para sempre. E quem vai viajar? E aí? Utiliza o 13º ou guarda e usa o cartão de crédito? Olha, qual é a melhor forma? É que depende para onde também, né? Se são viagens para o exterior, se são viagens dentro do Brasil. Mas basicamente assim, eu imagino que uma viagem ela tem que ser planejada antes, não pode ser alguma coisa de última hora, porque senão é inevitável. Aí às vezes a pessoa usa o 13º e também se complica com o cartão. Então assim, fazer esse planejamento da viagem. Antes de sair a pé, olha, quantos dias vamos ficar, qual que vai ser a média de valor, qual que uma estimativa que se tenha do valor a ser gasto por dia. Se der para usar parte do 13º ou 13º para esse fim, tudo bem. Mas se for usar o cartão de crédito, na verdade eu sugeriria até uma outra coisa. Se a pessoa estiver de repente já muito enrolada com cartão de crédito, pode até usar o cartão de crédito, mas vale a pena de repente ela pegar e contratar um empréstimo, porque às vezes a taxa do empréstimo é um valor menor do que o do cartão de crédito. Uhum. É a mesma coisa para as pessoas que estão endividadas. De repente ela usou todo o 13º e ela continua endividada. Então você muda o perfil da dívida. Você vai sair de uma dívida muito cara para uma dívida menos cara. Me perdoem os professores de português. A ideia é essa, assim, eu vou trocar o perfil da dívida. Então, em vez de eu pagar uma conta cujo valor mensal, em termos de juros, seja de 15% ao mês, eu pago, por exemplo, 4,5%, 5%. Não é o melhor dos mundos, mas já resolve bem o problema. Bastante. Então, dá dicas para as pessoas terem uma vida financeira saudável. Olha, eu lembro muito dos educadores físicos nessa hora,
Porque a gente sempre fica... Essa época de final de ano sempre é sempre complicada, né? Aqui no Brasil. Porque o nosso final de ano é verão, e daí todo mundo quer ficar com o corpo em forma, pega os últimos 3 meses do ano, faz os regimes mais malucos, contrata um personal trainer e quer ficar com o corpo escultural em 3 meses. Gente, não é milagre. Milagre Deus faz, eu creio que faz. Mas tem coisas que dá pra gente fazer. Então o orçamento é uma coisa que dá pra gente fazer. Sabe, pega um caderninho, de repente numa família o pai tem mais facilidade, ou é a mãe que tem mais facilidade, um filho tem mais facilidade, então coloque ele para poder fazer as contas de modo eletrônico, num caderninho. E são coisas muito simples, e anotar o quanto ganha. Parece uma coisa tão bobinha. As pessoas às vezes não têm dimensão de quanto ganha. Então anota o que ganha e anota tudo o que gasta. E quando eu falo tudo, tudo. Desde o pãozinho de queijo que você comprou na esquina. 10 centavos, 50 centavos que tu deu, de repente, para um garoto, ficou lá cuidando, ficou com dó, deu 50 centavos pro guri. Anota. Porque às vezes acontece assim, a pessoa faz um orçamento, eu já ouvi muito isso. Mas não dá certo essa sua dica de caderno, de planilha eletrônica, porque no saldo fica sobrando um dinheiro que no bolso não tem. Porque ficou faltando esses pequenos detalhes, ficou faltando essas continhas miúdas. Então anota, é controle. É claro que não vai ser 100% perfeito, né? Porque não é, a gente de vez em quando faz uma marotice aqui, faz uma marotice ali, você esqueceu de anotar alguma coisa, mas nada grave, acontece nas melhores famílias. E é assim, é conhecimento, disposição e disciplina. Tem que ter disciplina. Se eu quero ficar sempre, né, com o corpo bem delineado e tudo mais, é exercício todo dia. Se a gente quer que as finanças fiquem no azul o ano inteiro, é um exercício de todo dia, né? Então faz a planilha, todo mês controla extratos, controla saldos, pega uma vez por semana para fazer isso, não precisa daquela coisa também paranoica, né, de ficar todo santo dia, olha, gastei 1 centavo. Tem um programa de televisão, um seriado norte-americano, que o pai da família faz isso, ele, olha, você gastou tantos centavos. Calma, não sejamos radicais. Dá para ser feliz para sempre, com organização, com disciplina e como um dia após o outro. Muito obrigada, Andréia, pelas suas informações. De nada. E o RBV News Edição Manhã fica por aqui. Mais informações a partir das 6 da tarde em nossa segunda edição. Tenham um bom dia.